Você já tentou ser disciplinado, não uma vez, vezes. Criou a rotina, definiu os horários, escreveu os objetivos, prometeu para si mesmo que dessa vez seria diferente. E funcionou. Por alguns dias, talvez uma semana, talvez 2, se foi longe. E então parou. E a conclusão que você tirou foi a mais perigosa possível, que você não tem disciplina, que existe algo nas outras pessoas que você simplesmente não tem, que disciplina é um dom, uma característica de nascença, e você não foi contemplado. Essa conclusão é falsa, mas não é uma mentira que você inventou do nada. É uma conclusão que surge naturalmente quando você entende disciplina da forma errada, e a forma como a maioria das pessoas entende disciplina, incluindo a maioria dos canais de motivação, dos livros de produtividade, dos coaches que você já ouviu, está completamente equivocada. Os estoicos tinham uma visão de disciplina que contradiz tudo isso. Uma visão construída não em força de vontade, mas em algo muito mais sólido, muito mais duradouro e muito mais acessível a qualquer pessoa. Quando você entende do jeito deles, a disciplina para de ser uma batalha e vira outra coisa completamente. A visão popular de disciplina é sedutora. É a imagem do guerreiro acordando às 5 da manhã no frio, treinando até o limite sem reclamar, resistindo a toda tentação com mandíbula cerrada e olhar fixo no horizonte. Essa imagem vende, gera visualização, inspira por alguns minutos, e então a vida real aparece, e ela não tem trilha sonora épica. O problema fundamental dessa visão é que ela depende de um recurso que é finito e que se esgota. Força de vontade não é uma característica permanente de caráter. É um recurso cognitivo que diminui ao longo do dia conforme você toma decisões, resiste impulsos e processa informações. Psicólogos chamam isso de depressão do ego. Quanto mais você usa a força de vontade, menos dela você tem disponível nas horas seguintes. Isso significa que a disciplina baseada em resistência está estruturalmente programada para falhar, não porque você é fraco, mas porque você está usando a ferramenta errada para o trabalho errado. Imagina um homem tentando cortar uma árvore com uma faca de cozinha. Ele se esforça, ele sua, ele não desiste. Ele acredita que se tentar com mais força, vai conseguir. Mas a árvore não cai, e depois de horas de esforço sem resultado, ele chega à conclusão mais natural do mundo. Não sou forte o suficiente. Essa é exatamente a conclusão errada para o problema errado. O problema nunca foi a força, foi a ferramenta. E enquanto você continua tentando mais forte com a faca de cozinha, a árvore permanece em pé. Não porque você não tem capacidade de derrubá-la, mas porque ninguém te mostrou que existe um machado disponível. Para os estoicos, disciplina nunca foi sobre resistir impulsos. Era sobre clareza de valores. Existe uma diferença fundamental e profunda entre essas duas coisas. E entender essa diferença muda completamente a forma como você constrói sua vida. Resistir um impulso exige esforço contínuo e renovado. É uma batalha que você precisa travar toda vez que o impulso aparece. E como vimos, cada batalha te deixa mais fraco para a próxima. Clareza de valores elimina o impulso antes que ele precise ser resistido. Não porque o desejo some, mas porque existe algo mais profundo e mais sólido orientando suas escolhas. Deixa eu te mostrar essa diferença através de uma imagem. Imagina 2 homens passando na frente de uma confeitaria numa tarde comum. O primeiro está de dieta há 2 semanas. Ele vê o bolo na vitrine, sente a vontade. O aroma chega até ele. Ele resiste com esforço, respira fundo, passa em frente pensando em quantas calorias aquilo tem. Ele venceu essa batalha, mas gastou energia para vencer. Ficou levemente mais fraco para a próxima. O segundo homem não come açúcar há anos, não por dieta, não por restrição externa, mas porque em algum momento da vida ele decidiu em um nível profundo que saúde é um valor central para ele, que o corpo que ele habita merece cuidado genuíno. Ele passa na frente da confeitaria, vê o bolo e simplesmente não sente o conflito, não porque é mais forte, não porque tem mais força de vontade,
mas porque a decisão já foi tomada em uma camada mais profunda do que o impulso consegue alcançar. O primeiro usa a disciplina como resistência. O segundo usa a disciplina como identidade. Os estoicos chamavam isso de virtude, não no sentido moral ou religioso, mas no sentido grego original da palavra. Excelência alinhada com o que você valoriza de verdade. Marco Aurélio não acordava antes do sol porque tinha força de vontade para resistir ao sono. Ele acordava porque havia decidido, em um nível que vai além da motivação diária, que desperdiçar as primeiras horas do dia contradiz fundamentalmente quem ele escolheu ser. Não era batalha toda manhã, era coerência com uma decisão já tomada, e coerência não fatiga da mesma forma que resistência. Os estoicos estruturavam a disciplina em 3 pilares, não como regras impostas de fora para dentro, como princípios construídos de dentro para fora. O primeiro pilar é a clareza do porquê. Epicteto, o estoico que nasceu escravo, foi liberto e se tornou um dos filósofos mais influentes da história. Dizia que antes de qualquer ação, você precisa saber por que está agindo. Não o porquê superficial. Por que resiste quando tudo mais falha? A maioria das pessoas define o que vai fazer sem jamais definir por que isso importa de verdade. Vou acordar cedo, vou treinar, vou estudar. Mas por quê? Para ser produtivo, para ter um corpo melhor, para passar num concurso. E quando o esforço aparece, quando o cansaço bate, quando a motivação some, quando as circunstâncias ficam difíceis, o que fica é a ausência total de razão profunda para continuar. Imagina um navio no meio do oceano. Ele tem motor, tem combustível, tem tripulação experiente, mas não tem bússola. Qualquer tempestade o desvia, qualquer vento contrário, justificativa para mudar de curso. Qualquer dificuldade questiona a direção. Sem bússola, o esforço existe, mas não tem destino sólido. Seu porquê profundo é essa bússola, e sem ele disciplina é só esforço, sem ancoragem. O segundo pilar, a dicotomia do controle aplicada à rotina. Esse é talvez o conceito mais poderoso de todo o estoicismo, e um dos mais mal compreendidos quando se fala de disciplina. Epicteto dividia toda a realidade em 2 categorias absolutas: o que depende de você, seus pensamentos, suas escolhas, suas ações, seu esforço. O que não depende de você, o resultado, a opinião dos outros, as circunstâncias, o tempo, a sorte. A maioria das pessoas constrói sua disciplina em torno de resultados. Vou treinar até emagrecer 10 quilos. Vou estudar até passar na prova. Vou trabalhar até o projeto dar o retorno esperado. O problema fatal dessa estrutura é que resultado não depende apenas de você. O metabolismo pode ser mais lento. A prova pode mudar de formato. O mercado pode não responder como esperado. E quando o resultado demora ou não aparece da forma prevista, a disciplina desmorona, porque a razão para ela existir estava ancorada em algo fora do seu controle. O estoico constrói disciplina em torno do processo. Não treino para emagrecer 10 quilos. Treino porque movimento e cuidado com o corpo são parte de quem escolho ser, independente do resultado na balança. Não estudo para passar. Estudo porque aprender é um valor que não precisa de aprovação externa para se justificar. Quando a disciplina está ancorada no processo, no que depende inteiramente de você, ela não precisa de resultado para se sustentar. Ela existe porque você existe e porque você decidiu quem quer ser. O terceiro pilar é o amor ao presente. Marco Aurélio escrevia repetidamente nas meditações sobre o perigo de viver no futuro imaginado em vez do presente real. A disciplina falha quando você tenta carregá-la inteira de uma vez. Você não treina por 30 dias, você treina hoje. Você não estuda por 6 meses, você estuda agora, nessa hora. Você não constrói uma vida disciplinada de uma vez, você faz uma escolha sólida agora. Imagina uma corrente de ferro. Ela não é forte porque cada elo é enorme ou extraordinário. É forte porque cada elo é sólido. E porque cada elo está conectado apenas ao próximo, não a todos os outros ao mesmo tempo. Sua disciplina é essa corrente.
Você não precisa segurar todos os elos de uma vez. Não precisa pensar em amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Só precisa que o próximo elo seja sólido. Marco Aurélio não construiu o caráter de um dos maiores imperadores da história romana em um dia. Construiu uma escolha de cada vez, uma manhã de cada vez, um elo de cada vez, e a corrente foi se formando, não porque era extraordinário, mas porque era consistente. Agora você entende por que falha. Não porque não tem disciplina, mas porque estava usando resistência onde precisava de clareza de valores, porque estava focando em resultado onde precisava focar em processo, porque estava tentando segurar todos os elos da corrente de uma vez, em vez de cuidar apenas do próximo. Então, o que você muda agora? O primeiro passo é encontrar o seu porquê real, não o porquê superficial, o porquê que fica quando você remove todas as camadas. Pega qualquer hábito que você quer construir e pergunta por que 5 vezes consecutivas. Por que quero acordar cedo? Para ser mais produtivo. Por que quero ser mais produtivo? Para construir algo que importa. Por que quero construir algo que importa? Para sentir que minha existência teve peso e direção. Esse último porquê, o que aparece quando você não pode mais remover camadas, é o que sustenta a disciplina quando a motivação vai embora e o cansaço chega. Escreve ele. Uma frase. Deixa visível onde você vai ver todo dia. O segundo passo é redefinir o que você está construindo. Não uma rotina, uma identidade. Existe uma diferença enorme entre dizer vou fazer isso por 30 dias e dizer sou alguém que faz isso. A primeira é um compromisso temporário com uma ação. A segunda é uma declaração sobre quem você é. E sua mente defende quem você é de uma forma completamente diferente de como defende o que você prometeu fazer. O terceiro passo é reduzir o tamanho do próximo elo. Se você está falhando consistentemente, o elo está grande demais para o momento. Não 30 minutos de treino, 10 minutos, não um capítulo inteiro, uma página. Não a rotina completa, um único hábito. O objetivo não é impressionar, é criar consistência. E consistência em algo pequeno sempre vence esforço heróico que dura 3 dias.